O telescópio James Webb acaba de detectar algo que a ciência está evitando discutir publicamente. Um pulso rítmico, como um coração, vindo de dentro do objeto interestelar 3I Atlas. Mas isso não é o mais perturbador. O mais perturbador é que, quando enviamos um sinal, ele respondeu. Nos próximos minutos, vamos conectar as evidências que estão sendo ignoradas. O batimento cardíaco térmico, os sinais de rádio sincronizados, a mudança de curso deliberada e a estrutura interna que os dados reais do Webb sugerem ter sido construída. Afinal, o que é a entidade ou mecanismo que está acordando dentro do 3I Atlas e o que vai acontecer agora que ele sabe que estamos observando? A história que você não vai ver nos noticiários começa com uma observação que deveria ser rotineira. O instrumento NIRS-SPEC, um dos olhos mais poderosos do James Webb, estava fazendo uma análise padrão da assinatura de calor do 3I Atlas. Cometas aquecem e esfriam de forma caótica à medida que giram e liberam gás. Mas o que os cientistas viram no final de 2025 não era caos, era ordem. Uma onda de calor perfeitamente regular que subia e descia a cada 4 horas como um relógio suíço. A contradição era gritante e imediata. O pulso vinha de dentro, do núcleo do objeto, e não era afetado pela luz do sol. Não era geologia. Não era um jato de gás aleatório. Era algo gerando sua própria energia interna em um ciclo perfeito. O que torna isso ainda mais estranho é que, enquanto o relatório oficial chama de anomalia térmica periódica, fontes internas que analisaram os dados brutos começaram a usar outra palavra em particular, sussurrando-a em fóruns criptografados: batimento cardíaco. Mas um pulso de calor era só o começo. Espera até você ver o que o Allen Telescope Array, na Califórnia, detectou no exato mesmo ritmo. Se você quer descobrir a verdade por trás disso, deixa um like para mais gente ver essa investigação. A confirmação veio dias depois e foi ainda mais chocante. O Allen Telescope Array, uma rede de radiotelescópios projetada especificamente para procurar por sinais de inteligência extraterrestre, detectou um pulso de rádio de banda estreita vindo do 3I Atlas. E o mais incrível, o sinal se repetia exatamente a cada 4 horas, em sincronia perfeita com o pulso de calor visto pelo Webb. Não era ruído cósmico. Era um sinal estruturado. Em termos simples, é como se você visse uma luz piscando em uma casa escura e, ao apontar um microfone, ouvisse um bip no mesmo ritmo. Uma coisa é uma coincidência, 2 é um padrão deliberado. E então, os cientistas fizeram algo que mudou tudo. Usando a rede de antenas, eles enviaram uma mensagem de volta. Uma sequência simples de números primos. O olá universal da matemática. E aqui é onde a história desafia a lógica. Mas espera. O que eles detectaram depois disso simplesmente não deveria existir. Após 72 horas, o tempo exato de viagem da luz de ida e volta, o objeto respondeu. Um pulso fraco, distorcido, mas estava lá. Chegou na hora exata, no segundo exato. Coincidência ou o primeiro contato? A explicação oficial que circulou foi eco de plasma, uma reflexão natural, mas a resposta continha padrões harmônicos complexos que não estavam na mensagem original. Algo nos ouviu, e algo respondeu. Se esse tipo de revelação te fascina tanto quanto me fascina, se inscreve no canal. Toda semana eu trago as descobertas que estão redefinindo o que sabemos sobre o cosmos. O que aconteceu em seguida transformou o mistério em alarme. Em 18 de agosto, o Webb capturou uma labareda repentina vinda do objeto, um pico de energia que aumentou seu brilho em mais de 40% em menos de 1 hora. Nenhum cometa faz isso, mas o mais chocante foi o que veio depois. Aqui está o que os dados realmente mostram, sem filtros. A equipe de modelagem orbital da Agência Espacial Europeia, liderada por Marco Macelli, confirmou uma mudança sutil, mas inegável, na trajetória do 3I Atlas. Ele não estava mais à deriva, ele estava navegando. A manobra o alinhou mais precisamente com o plano dos planetas internos.
Os cientistas tentaram culpar jatos de gás, mas a matemática não fechava. O empuxo necessário para tal manobra era muito maior do que qualquer erupção natural poderia gerar. A conclusão foi perturbadora. O objeto mudou de curso de propósito. E se isso for confirmado, significa uma consequência radical para a nossa compreensão da física. Se algo a bordo do 3I Atlas estava respondendo ao nosso sinal, então isso não era mais uma observação, era um encontro. E o que quer que estivesse pilotando este objeto, acabara de fazer seu primeiro movimento. Com a prova da manobra intencional, a análise de sua composição se tornou uma prioridade máxima. A equipe da Universidade Johns Hopkins, sob a liderança de Carrie Lees, dissecou cada comprimento de onda que o Webb conseguia captar. E o que eles encontraram aprofundou o mistério 10 vezes. Sim, havia gelo de água e dióxido de carbono. Mas, sobrepostos a isso, havia linhas de absorção no espectro que nunca tinham sido registradas na natureza. Eram as assinaturas de ligas metálicas, incluindo elementos de terras raras que usamos aqui na Terra para fabricar tecnologia de ponta. Outros sinais indicavam a presença de metamateriais, compostos projetados em laboratório para manipular a luz, a base da tecnologia de invisibilidade. Em resumo, o 3I Atlas não era apenas ativo e responsivo. Ele parecia ter sido construído. E se os materiais são sintéticos e os sinais são deliberados, a questão não é mais o que é o 3I Atlas. A questão agora é quem o construiu. Enquanto a explicação oficial é uma cascata de anomalias não correlacionadas, a verdade que os dados sugerem é muito mais simples e aterrorizante. O 3I Atlas não é um cometa. É uma construção. E algo dentro dele está vivo. Então, o que isso realmente significa? Por décadas olhamos para as estrelas e enviamos sinais esperando por uma resposta. A verdade chocante, revelada pelos dados do 3I Atlas, é que talvez a vida não envie sinais. Talvez ela viaje. O objeto que cruza nosso sistema solar não é um mensageiro. Ele é a própria mensagem. A explicação mais aceita, embora raramente dita em público, é que estamos diante de uma sonda autônoma, uma forma de inteligência artificial ou biológica tão avançada que a linha entre máquina e vida se desfaz. Um objeto que pulsa como um coração, responde como uma mente e se move com propósito. E o detalhe mais intrigante que deixa uma dúvida no ar é que ele parece estar acordando agora, justamente quando apontamos nossos instrumentos mais poderosos para ele. E agora que ele sabe que estamos aqui, o que acontecerá a seguir? E você? O que te assusta mais? A ideia de que é uma máquina consciente e autônoma ou uma forma de vida biológica que não compreendemos? Deixe sua teoria nos comentários, porque essa discussão está longe de terminar.